serei o mais rápido possível. Muito bem. Sempre ficar a sua apresentação, tá? Bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo a presença dos membros da banca, dos organizadores, dos professores que vêm de longe para divulgar o trabalho, e todos os presentes, colegas de departamento, alunos, todos estão aqui. Então, vou começar uma pergunta principal. Simulador de contenção e recuperação de vazamento de petróleo em mar aberto. Esse é o tema do trabalho. Tá. Inicio falando sobre os acidentes com vazamento de petróleo, que é o cenário onde transcorre a simulação. Eu começo chamando a atenção desse acidente que aconteceu há 45 anos atrás, que é o Dr. Canyon, que foi na costa da Inglaterra. Esse acidente, ele aconteceram outros sinistros anteriores a ele e, claro, vários posteriores. A questão que eu chamo é que ele é um divisor de águas, porque a partir desse acidente, a comunidade internacional viu que os mares não eram grandes o suficientes para conter um vazamento de petróleo. Antes se achava, o mar é grande demais, a gente pode jogar qualquer coisa na água que o mar vai resolver sozinho. E não foi o que aconteceu na prática. Aqui esse é um mapa simplificado desse acidente, ocorrido aqui na costa da Inglaterra. A poluição, a Mancha, ela atravessou o Canal da Mancha e atingiu a França. Daí o nome não sabia. E aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uma foto do mesmo sinistro, onde, apesar de ser uma foto preta e branca, a gente vê a mancha, aqui a qualidade da água toda coberta de óleo. Eu avanço no tempo para 2010, no Golfo do México, o maior acidente ambiental da história dos Estados Unidos. Na época isso foi muito coberto pela mídia, tudo que acontece envolvendo a América tem grande repercussão. É bom deixar claro que na África acontece também vários vazamentos de petróleo, não há nenhuma cobertura também, não tão grande quanto esse, mas há uma constante, existem vários acidentes que não simplesmente são desconhecidos do grande público. E aqui nós podemos ver como ficou a água no Golfo do México. É o mesmo acidente. As fotos seguintes são referências a esse acidente da Deepwater Horizon. Aqui nós temos o aspecto marrom-laranja, que é o pior caso possível de poluição, devido à sua persistência e à degradação do ambiente. Aqui temos um exemplo da tartaruga, passando por baixo da mancha. A letalidade é quase certa se ela ingerir o petróleo. Temos um exemplo pelicano, do ave. Nesse caso, a letalidade é 100%. Nessa foto, a gente vê um peixe, dá para perceber que, em termos, o impacto econômico é muito grande. Toda a atividade da pesca é prejudicada por, às vezes, a geração inteira. Uma geração se perde devido a um único acidente. Essa foto eu acho interessante para ver a abrangência, o alcance de um acidente. De um pequeno animal até uma baleia. Aqui várias baleias foram mortas devido ao acidente do Golfo do México. Esse tipo de abordagem ela é contestada por biólogos. Alegam que menos de 1% das aves que são limpas se recuperam. Sobrevivem 3 meses após esse tratamento. Então, dirá os que não são tratados. Aqui eu mostro, eu recordo o acidente da Baía da Guanabara, de 2000. Podemos ver aqui a Ilha do Governador. Nós estamos aqui, só que deve ter uma nuvem aqui que está cobrindo a Ilha do Fundão. E aqui, pelo tamanho, nesse momento, o tamanho de espalhamento da mancha, praticamente o tamanho da Ilha do Governador,
E esse acidente eu estou chamando a atenção porque ele também é um divisor de águas. No caso do Brasil, passou a ter um olhar diferente da questão ambiental após esse acidente, devido à grande repercussão econômica. As praias de Mauá ali foram atingidas, vários manguezais, e a atividade hoteleira foi muito prejudicada nesse período. Aqui são mais ilustrações desse ocorrido. E agora, mais recentemente, os acidentes da companhia Chevron no Campo de Frade, Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Aqui, ó, essa é uma foto do satélite do Google, dá para ver a mancha aqui. Mais uma ilustração desse ocorrido do ano retrasado. Aqui nós podemos ver duas embarcações Oil Recovery trabalhando no recolhimento do óleo. Nesse acidente, eles usaram em torno de 17 embarcações para trabalhar. Aqui eu recordo as estratégias de contenção de remediação do acidente, lembrando que algumas não podem ser praticadas por questão legal em alguns países, como no Brasil, e elas são organizadas pela IMO, pela ITOP, e no Brasil, empresas privadas e a Marinha Mercante aqui executam essas atitudes. Aqui tem um exemplo de dispersante, que é a primeira resposta padrão nos Estados Unidos e na Inglaterra. O avião está jogando aqui, temos embaixo uma mancha marrom-laranja. Eu mostro aqui o seguinte, que é o mesmo tratamento. O uso de dispersantes, ele não é resposta imediata no Brasil. Há várias restrições legais, onde não pode se usar perto de manguezal, onde há cultura de peixe, piscicultura, há várias restrições. Mesmo nos Estados Unidos, sempre foi polêmico o seu uso desde o acidente do Exxon Valdez. Aqui a limpeza, né, de área costeira, e claro, quando isso ocorre, o desastre já foi feito, todo o meio ambiente já foi atingido, aí a gente está tentando consertar o que já praticamente não tem mais conserto. A limpeza com bucha de pressão, né? E aqui um exemplo de queima in situ, que foi muito utilizado no Golfo do México. Tá? Eles fizeram várias queimas lá. O problema não é aceito aqui porque a queima do óleo libera gases altamente tóxicos, que também prejudica o meio ambiente. É uma maneira de consertar um problema praticamente criando outro. Outro exemplo da queima in situ. E aqui eu vou ilustrar como é feito o treinamento convencional de operação de contenção e recuperação de óleo. Essa embarcação é o Mar Limpo 2. Essas fotos foram cedidas pelo marítimo Paulo Bandeira, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no curso do Sindimar, o curso do TAISES, né, que é o simulador. Né. E aqui nós temos o convés do Mar Limpo 1. Aqui a preparação do convés para a distribuição da barreira de contenção. Aqui nós temos o carretel da barreira. 2 carretéis, cada um com 150 metros de barreira. E a gente é um material caríssimo. Toda essa estrutura é uma fortuna. Quando é trabalhado, segundo o Sindimar, o aluguel diário de uma embarcação dessa é em torno de $30 mil. Aqui nós temos um bote auxiliar. Ele é usado quando não se tem uma outra embarcação maior. O próprio Oil Recovery, a embarcação principal, libera esse bote auxiliar para distribuir a barreira. Aqui nós temos o Power Pack, que controla tanto o enchimento da barreira quanto para puxar o óleo recuperado pelo skimmer. Aqui dá para ver já um umbilical do skimmer, por onde passa o óleo. Aqui nós temos todo o conjunto Oil Recovery, a cabine de controle, tá? O próprio skimmer,
o teto aqui do PowerTech, o umbilical. E aqui o guindaste que desce o skimmer. A vista geral é que a barreira já está enchida, né? Cada gomo leva alguns segundos apenas para ser enchido. E tem a aproximação aqui do barco auxiliar, que vai usando o croque, que é um tipo de anzol, ele captura a boia da barreira e vai fazer a distribuição. Aqui eles estão jogando a barreira na água. Aqui ele já pegou aqui a barreira, o croque que pega a boia de localização da barreira. A barreira aqui sendo jogada na água, e aqui essa aqui tem esse bom para ser enchido. Aí já estão empurrando a barreira. Simplesmente a parte mecânica, jogar a barreira na água. Aqui ela é fixada na parte lateral da embarcação principal ao costado. E o início do J, aqui eles estão fazendo J. O barco no J, o barco auxiliar ele fica na frente e a embarcação principal fica atrás e ela que vai recolher, pois o skimmer vai ficar próximo a ela. Aqui eu tenho a pipoca, que é jogada na água para simular o óleo derramado. Você simplesmente pode jogar óleo na água para cima. Então a gente tem que jogar pipoca. Antigamente jogavam laranja. Aqui a pipoca se aproximando da barreira de contenção. Aqui nós temos o skimmer, ele descendo, o guindaste descendo o skimmer. Esse é um skimmer vertedouro. Aí ele se aproximando da mancha. E aqui ele recolhendo. Ele está recolhendo a pipoca e simulando toda a operação. Né? Aqui ele já está sendo recolhido. Né? A barreira está sendo recolhida. Né? E recolhimento total da barreira, a operação concluída. Esse é o objetivo geral da pesquisa. Aqui tem os objetivos específicos, que é de maneira simplificada, tá? Que é aplicar a realidade virtual no treinamento de equipes na linha de frente, oferecer uma alternativa mais econômica de treinamento. Claro que o simulador, existe a questão do paradoxo. Quanto mais ele for realista, se ele se mover, ele vai acabar ficando quase o preço de um equipamento real, né? A princípio. Né? Mas sempre não há o risco de vida, de um acidente, isso tudo é eliminado, principalmente no simulador aéreo, de helicóptero. Então, a relevância justificativa, o alto custo de treinamento convencional, treinamento desse, todo o deslocamento exige um material humano, um gasto muito grande. E a necessidade de aulas teóricas mais atrativas. Isso é uma questão levantada pelos marítimos. Como eles têm uma vida assim, um regime de trabalho muito desgastante, vários dias no mar e poucos dias em terra. Quando eles estão em terra, eles querem fazer tudo menos atividade assim, rotineira. E um curso tradicional, eles, por exemplo, uma aula de curso que diz, poxa, o aluno isso é depoimento coletivo. Eu vivo no mar, eu sei essa realidade, então, para mim não vai me acrescentar nada. Eles pensam assim. Então, uma aula com realidade virtual é uma resposta interessante. E também, claro, o aspecto mais assim, em termos de justificativa econômica do trabalho, é que as empresas que passam a adotar um treinamento de realidade de importância assim, ambiental, tende a se preparar em termos ambientais, conseguem a sua autorização de funcionar mais rápido do que não ter essa preocupação. E na área de petróleo, a empresa atuando de maneira mais rápida, ela é mais lucrativa. No desenvolvimento do trabalho, do nosso simulador, foram testados alguns programas. Tá? E para a escolha de qual a plataforma seria mais apropriada.
Aqui eu tenho um teste de avatar que foi realizado com Virtuos. Esse avatar ele já existe no próprio programa, é o PR, e a partir dos próprios tutoriais que o programa oferece é possível fazer. Então ele cria várias opções de cenários e o de avatar. Ele já vem com vários avatares para a pessoa trabalhar. E a matriz dele de código virtual de programação virtual, programação visual, é possível importar outro tipo de avatar, o próprio avatar da pessoa, que a pessoa quer trabalhar nesse sistema. Aqui foi a primeira experiência de simulação de barco, tá? Também com Virtuos. Repare que aqui ele cria, ele salva como tipo um site, um mini aplicativo que roda na internet. Aí temos o barco, há a estabilidade do movimento, esse é o modelo que ele adota de uma câmera acompanhando o objeto. O que deveria ser muito trabalhado é a própria simulação do mar, né? Muito simplificado. E aqui é a primeira versão do simulador propriamente dito. Foi um dos primeiros trabalhos desenvolvidos com Quest. Temos o mar. Eu chamo a atenção do detalhe dessas bolinhas aqui na vertical, que não faz parte do princípio da plataforma. A plataforma de petróleo. Que esse modelo 3D da plataforma foi cedido pelo orientador Gerson. Temos um petroleiro. E ali temos já um barco, tá, que seria um rebocador. Nessa parte ainda não tem barreira. E vamos ver a movimentação do barco. Ainda não está bem estabilizado, porque na realidade a programação que foi seguida aí, o Quest ele trabalha também, é possível trabalhar com reaproveitamento de códigos. Aí ele usa na realidade um código de um carro virtual invisível. A gente apaga o carro e o carro reboca o barco. Daí parece que ele é um torpedo, né? Não é um movimento ainda realista. E veja, logo nos primeiros estágios é possível ter câmeras múltiplas, simular o cenário, a pessoa andando na plataforma, ou no barco aqui. Essa aqui é a estabilidade que eu chamo a atenção. O barco ele parece um torpedo. Já nesse primeiro simulador, nessa primeira versão, já tem um vazamento. Olha só, a prévia do vazamento. Isso não é uma animação. Se o usuário repetir o comando, terá um vazamento, sempre um resultado diferente. Aquelas bolinhas que eu coloquei na vertical seria um resultado similar à pipoca. E nesse estágio inicial, o conhecimento que eu tinha do petróleo ainda era muito elementar. Eu fiz a pipoca preta, entendeu? E raramente o petróleo é preto, entendeu? E aqui está a interface do Quest, onde tem um tutorial, onde tem as bolinhas, que as espécies foram utilizadas, elas partiram daqui. E outro detalhe que eu quero mostrar no Quest é a sua capacidade de simular o mar. Esse era o ponto fundamental, no meu entender, de utilizar essa plataforma. A capacidade dele de reproduzir o mar. A gente pega esse estado da arte, tinha sempre a conclusão, ele vai servir para fazer o simulador. Se ele é capaz de fazer isso, ele vai atender o simulador. O Quest, ele trabalha a princípio com esses núcleos de física, o ODE, o Open Dynamic Engine, o Newton. O Fast Collision Response não é necessariamente não é um núcleo de física, mas ele é um sistema que permite fazer colisão em movimentos, e inclusive ele é o padrão do avatar que tem no Quest. Tá? O Physics for Question é um plugin fabricado pela NVIDIA que foi utilizado no simulador, e também foi a sessão do orientador possibilitou utilizá-lo.
Aqui, alguns desafios, onde o desenvolvimento da tese encontrou os obstáculos que tinham que ser contornados. Por muito tempo, tentou trabalhar com o modelo de ondas. Eu trabalhei em cima do modelo de ondas. O problema é que o Quest ele não se pode trabalhar, a princípio, com núcleos de física diferentes. A pessoa escolheu um núcleo de física, tem que trabalhar ou com Odd, ou com Newton, entendeu? Ou com Physics. Aqui o Avatar está se movimentando com o Physics, o Fast Collision Response, que é o padrão dele. Por isso é o movimento mais realista que eu tive. Em compensação, vários aspectos não funcionaram. As junções, as joints que ligam o barco, não foi possível ligar. E nesse sistema, pelo menos até o momento atual, não era possível colocar a simulação da barreira. Então, inviabilizava esse sistema. Aí eu abandonei o modelo de ondas. E outro aspecto que eu chamo a atenção aqui é como o Quest trabalha. O Quest não é um modelador. O Quest funciona da seguinte maneira. A gente modela um elemento do cenário ou um ator fora, um programa Max, um programa de modelagem qualquer, e transfere, importa ele para o Quest, onde no Quest vai ter criado simulação em realidade virtual. O problema é que muitas vezes toda a simulação feita, toda a animação feita não consegue ser transportada, não consegue ser executada no Quest. Eu trabalhei com a versão 3, versão 4, já existe a versão 5, que promete resolver esse tipo de problema de importação, ele já aceitar diretamente vários tipos de arquivos que na extensão anterior não aceitava. Aqui, por exemplo, foi uma animação que foi feita da descida do skimmer. É rapidinho, todos os vídeos que eu mostro eles são rápidos para não ficar cansativo de se ver. Aí a gente pode ver toda a animação no Max, da descida do skimmer. E, infelizmente, isso não entrou no trabalho final. Então, isso como seria uma cena excluída. Então, foi deletada do resultado final. Pois bem. Esses são os requisitos do sistema do simulador. Hoje os computadores vendidos, a maioria no mercado já suporta essa configuração de hardware e software. E aqui um exercício. Tá? Um dos resultados finais da pesquisa foi fazer alguns exercícios. Eu vou mostrar aqui o primeiro, que é justamente a de contenção e proteção de uma área de importância ambiental. Isso aqui, que serviu de inspiração, esse slide mostra um exercício real realizado no Nordeste. O simulador, o programa que eu usei de captura da imagem, ele não captura o áudio. Aí eu criei um arquivo de áudio do simulador. No simulador eu enfatizei o som do helicóptero, que eu achei que é o que havia mais destaque na cena. E o som do helicóptero, o helicóptero que eu uso é um Bell, e o som é o do Bell, do motor Bell, exatamente como deveria ser. Vou rodar aqui a simulação propriamente dita. O problema aqui é que não há o efeito espacial, quanto ao movimento do helicóptero, ele tem como referência o avatar. Se ele se afasta do avatar, o som se afasta. Aí a gente verá a mancha se aproximando. Temos o barco Oil Recovery e uma simplificação de uma ilha ali de um arquipélago ao fundo. Aí a mancha. Uma mancha marrom-laranja.
veremos a aproximação do helicóptero. Aí o helicóptero se aproximando da mancha. Ele serve como o suporte aéreo e aí a vista interna do helicóptero, do helicóptero da cabine vendo a mancha. A mancha se aproximando. Ao consultar apresentei o simulador do Sindimar, eles chamaram muita atenção disso, da capacidade do helicóptero servir como o coordenador de uma operação. Aí a mancha já apareceu na íntegra, né? O movimento do barco, ele ainda não é o ideal. Há um problema que tem que ser trabalhado, porque uma coisa é ele se movimentar sozinho, outra coisa é ele puxando a barreira. E isso cria uma certa ainda... Os ajustes têm que ser feitos, que eu consultei o fabricante do Physics para solucionar esse problema. Aí ele está puxando a barreira. O que eu estava falando do barco, esse oil recovery, essa embarcação, ela é estilizada. Ela não é, o modelo original não é de um oil recovery. Esse modelo aí, ele originalmente seria uma embarcação militar americana, que foi adaptado, eu adaptei ele, editei ele, o convés para servir como oil recovery. A vista mais geral da animação. Vou mostrar o movimento do barco auxiliar, do rebocador. Eu acelerei o rebocador também, porque senão a animação passar a apresentação toda mostrando a animação, ele vai passar depressa. Entendeu? Do barco ele vai acelerar para já posicionar a barreira. É claro que no movimento real não se deslocaria nessa velocidade. Como não foi possível fazer a animação do guindaste descendo o skimmer, a opção foi o usuário ele tecla e uma tecla, um comando e o skimmer aparece na água, como se ele tivesse sido colocado na água. O avatar, ali, ele está do lado do carretel, ali a mancha passando, a mancha passando ali, ele se movimentando, aí ele pode ver toda a operação do ponto de vista do avatar. Ali o avatar visto do helicóptero, ele se aproxima,
Ali o avatar, ó, se movimentando. A mancha se aproximando da barreira. O skimmer foi acionado. Aí a movimentação do skimmer. Vou aproximar ele. Aí vai começar a recolher a barreira, a mancha. Ali, recolhendo a mancha. Como eu relatei no trabalho, isso é possível usando o sistema de force field, os campos de força. Ele puxa a partícula para o centro do skimmer e ao tocar no skimmer, ele, na realidade, ele fica invisível, desaparece. E dá a ilusão de ótica que ele estaria entrando o óleo estaria entrando no skimmer. O arquivo já acabou. Entender o procedimento. Aí a barreira, ali contando a barreira. Quer dizer, a barreira contando ela. Aproximação final. Então, som aqui. A gente vai ver a ação do esquema através do avatar. A gente pode comparar essa imagem que a gente está tendo com a imagem inicial que a gente teve do treinamento real. Aqui esse ajuste, eu pensei a respeito, o force field está atuando na boia, como isso não acontece na vida real. Mas há como contornar isso, eu pensei a respeito, botando nas boias do skimmer, boto colisão e o force field eu coloco elementos menores, actors menores aqui dentro, e até vai ficar um pouco mais realista, porque na prática ele não consegue sugar, o skimmer não suga o óleo numa distância tão grande assim. A operação vista do helicóptero. Ali o skimmer deixa o helicóptero. A gente vai conseguir ver através do helicóptero.
aí puxando, aí dá para ver o óleo sendo recolhido pelo helicóptero. A vista do avatar, o skimmer, do ponto de vista do avatar, o skimmer vai se movimentar. E recolhendo praticamente toda a amostra recolhida. E aí, a operação feita. Aqui tem um segundo vídeo. Esse vídeo é bem menor, demora só 2 minutos, para mostrar que a barreira funciona. Acho que isso não ficou claro no vídeo anterior, porque eu recolhi usei o skimmer antes da barreira, para não tocar o óleo tocar na barreira. Então, esse é bem menor, só para mostrar que a barreira funciona. É a mesma simulação, só que eu não usei o skimmer, só posicionei os barcos. Vocês viram, eu vou primeiro, eu sempre vou botar aqui o áudio, porque é assim que... Vocês vão pelo barco, o óleo já está junto, ali vocês verão que ele vai ficar todo contido. É claro que também na situação real, não se deve deixar muito tempo apenas a barreira. A barreira está lá, o óleo tem que ser retirado. Claro, se for um vazamento muito grande, vai acumulando, o óleo pode passar por cima, ou a mudança das condições marítimas faça com que o óleo passe por baixo. O helicóptero. Desculpa, eu volto aqui. Deixa eu voltar um pouco a animação, quer dizer, voltar bastante. Eu vou deixar assim para passar. A aproximação do óleo, né, ele vai ficar contido, a gente vai ver isso agora. Vai ser bem rápido.
onde a gente estava antes. Deixa praticamente toda ali, eu mudo o campo de visão para a gente do outro lado, não tem nenhuma partícula da mancha está atravessando a barreira. Pode ver. Inclusive, tem uma ação e reação, o óleo chega até a voltar um pouco. Um refluxo, entendeu? Acabou. Esse foi o cronograma da pesquisa. Só para mostrar. Após a qualificação. As considerações finais que eu faço, ao apresentar o trabalho no Sindimar, eles destacaram muito a questão do ineditismo, mesmo eles trabalham com vários simuladores voltados para esse tipo de problema, não existe nenhum trabalho dessa natureza. A viabilidade, com esse simulador, esse protótipo, eu mostro que é possível trabalhar dessa forma. E com aspectos positivos, a simulação do convés e do helicóptero consegue um realismo que atende a proposta. A simulação do vazamento é bem consistente. A própria simulação do skimmer também, o movimento dele, tudo atende. Como aspectos negativos, como relatei na pesquisa, a experiência real versus a experiência virtual. O fato da pessoa vivenciar em loco sempre será mais importante mais marcante que uma experiência de realidade virtual. É claro que isso talvez no futuro isso mude, né, com o desenvolvimento da tecnologia. A adaptação do modelo Oil Recovery, como eu disse antes, ele é um adaptado, não é exatamente o Oil Recovery real, no barco militar que eu adaptei. As implementações futuras, justamente a implementação do networking, que o Physics ele é dificultoso de trabalhar com networking, ele não tem um modelo já pronto para se trabalhar. Existem já modelos com ele, mas não foi possível até o momento da pesquisa implementar o networking. Aumentar o realismo do simulador, aplicar o conhecimento obtido com o Quest 3D em outros projetos. Agora eu devolvo a palavra a Mônica.